Fala, minha gente! Tudo bem com vocês? Espero que estejam super bem e prontos para mais uma leitura da Palavra do Senhor. Hoje estaremos lendo o capítulo 5 de Juízes, capítulo 9 do livro de Atos, capítulo 18 do livro de Jeremias e concluiremos com a leitura do capítulo 4 do livro de Marcos. Revisando: 5 de Juízes, 9 de Atos, 18 de Jeremias e 4 de Marcos. Exatamente, nessa ordem. Antes de darmos início à leitura, vamos fechar os nossos olhos e conversar com o nosso Deus. Pai amado, Deus soberano, Deus eterno, santo, bendito, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, porque Tu tens feito maravilhas, ó Pai. O Senhor tem nos guardado, nos protegido, tem nos abençoado com o sustento, tem nos dado alegria, nos sustentado quanto às nossas forças, tem nos mantido com fôlego de vida e nos dado a graça de vivermos para a Tua glória. Deus, muito obrigada pela Tua palavra e clamamos ao Senhor que o Senhor fale aos nossos corações, nos direcione no Teu caminho para que venhamos viver de forma digna e honrosa do ministério a qual o Senhor nos chamou, para que viéssemos a tornar o Teu nome conhecido. Deus, nos dá graça e nos abençoa para que venhamos perseverar até o final, de modo que em nenhuma circunstância, nem que nada, Deus nos faça retroceder ou abandonar essa missão de Te servir e sermos fiéis a Ti. Fala aos nossos corações, nos instrui no Teu Evangelho e permite, ó Deus, que venhamos ter a alegria de sermos cada dia mais semelhantes ao Teu Filho amado Jesus. É assim que nós te oramos e desde já te somos gratos. Pelos méritos do Teu Filho amado Jesus Cristo é que clamamos ao Senhor. Amém e amém. Capítulo 5 de Juízes, que diz: Naquele dia, Débora e Baraque, filho de Abinoão, cantaram assim, porque os chefes se puseram à frente de Israel e o povo se ofereceu voluntariamente. Bendigam o Senhor. Escutem, ó reis, ouçam, ó príncipes, eu mesma cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor, Deus de Israel. Quando tu, ó Senhor, saíste de Seir, marchando desde o campo de Edom, a terra estremeceu, os céus gotejaram, sim, até as nuvens gotejaram água. Os montes tremeram diante do Senhor e até o Sinai diante do Senhor, Deus de Israel. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram as caravanas e os viajantes tomavam desvios tortuosos. Ficaram desertas as aldeias em Israel, ficaram desertas até que eu, Débora, me levantei. Levantei-me por mãe em Israel. Escolheram-se deuses novos. Então a guerra estava às portas. Não se via escudo nem lança entre 40.000 em Israel. Meu coração está com os comandantes de Israel que voluntariamente se ofereceram entre o povo. Bendigam o Senhor. Vocês que cavalgam jumentas brancas, que se assentam em juízo e que andam pelo caminho, falem disto. A música dos distribuidores de água, lá entre os canais de rebanhos, falem dos atos de justiça do Senhor, das justiças a favor de suas aldeias em Israel. Então o povo do Senhor pôde descer aos portões da cidade. Desperte, Débora, desperte. Desperte, acorde e entoie um cântico. Levante-se, Baraque, filho de Abinoão, e leve presos os que o prenderam. Então desceu o restante dos nobres, o povo do Senhor, em meu auxílio contra os poderosos. De Efraim, cujas raízes estão na antiga região de Amaleque, desceram guerreiros. Depois de você, ó Débora, seguiu Benjamim com seus povos. De Maquir desceram comandantes, e de Zebulon os que levam a vara de comando. Também os príncipes de Sacar foram com Débora, e Sacar seguiu Baraque, em cujas pegadas foi enviado para o vale, entre as facções de Ruben. Houve grande discussão. Por que vocês ficaram entre os currais para ouvir a flauta? Entre as facções de Ruben, houve grande discussão. Gileade ficou do outro lado do Jordão, e Dan, porque se deteve junto aos seus navios.
Azer ficou junto à costa do mar e repousou nas suas baías. Zebulon é povo que arriscou a sua vida, bem como Naphtali, nas alturas do campo. Vieram reis e lutaram. Os reis de Canaã lutaram em Taanac, junto às águas de Megido, mas não levaram nenhum despojo de prata. Lá do céu as estrelas lutaram. Desde os lugares dos seus cursos lutaram contra Císera. O ribeiro de Quizon os arrastou. Quizon, o antigo ribeiro. Avante, ó minha alma, firme! Então os cascos dos cavalos socavam pelo galopar, o galopar dos seus guerreiros. Amaldiçoe Meroz, diz o anjo do Senhor, amaldiçoe duramente os seus moradores, porque não vieram em socorro do Senhor e os seus heróis. Que a mais bendita entre as mulheres seja Jael, mulher de Eber, o queneu. Que seja a mais bendita entre as mulheres que vivem em tendas. Císera pediu água, e ela lhe deu leite. Em taça de príncipes lhe ofereceu nata. Ela estendeu uma das mãos e apanhou uma estaca. E com a mão direita pegou o martelo dos trabalhadores, golpeou Císera, rachou-lhe a cabeça, furou e atravessou-lhe as têmporas. Aos pés dela, ele se encurvou, caiu e ficou estirado. Os seus pés se encurvou e caiu. Onde se encurvou, ali caiu morto. A mãe de Císera olhava pela janela e exclamava pela grande: Por que tarda em vir o seu carro? Por que se demoram os passos dos seus cavalos? As mais sábias das suas damas respondem. E até ela a si mesma respondia: Não é verdade que acharam e estão repartindo os despojos? Uma ou duas moças para cada homem, tecidos de várias cores para Císaras, tecidos de várias cores e bordados. Um ou dois tecidos bordados para o pescoço da esposa. Assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos. Porém, os que te amam brilhem como o sol quando se levanta no seu resplendor. E a terra ficou em paz durante 40 anos. Capítulo 9 do livro de Atos dos Apóstolos. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres, o levasse presos para Jerusalém. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele perguntou: Senhor, quem é você? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e disse: Ananias. Ao que ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: Levante-se e vá à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procure um homem de Tarsus chamado Saulo. Ele está orando. E numa visão viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhes as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui em Damasco ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel, pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas com escamas, e ele voltou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado, e depois de comer, sentiu-se fortalecido. Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos em Damasco, e logo nas sinagogas proclamava Jesus,
afirmando que ele é o Filho de Deus. Todos os que ouviam Saulo estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocam o nome de Jesus e veio para cá precisamente para prender e levá-los aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus era o Cristo. Decorrido muitos dias, os judeus resolveram matar Saulo, mas ele ficou sabendo do plano deles. Dia e noite guardavam também os portões da cidade para o matar. Mas os discípulos de Saulo tomaram-no de noite e, colocando um cesto, desceram-no pela muralha. Quando chegou a Jerusalém, Saulo procurou juntar-se aos discípulos de Jesus, porém todos tinham medo dele, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou aos apóstolos. Contou-lhes como Saulo tinha visto o Senhor no caminho e o que o Senhor tinha falado com ele. Também contou como em Damasco Saulo tinha pregado ousadamente em nome de Jesus. E Saulo ficou com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam matá-lo. Quando ele chegou ao conhecimento dos irmãos, levaram Saulo até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Assim a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no consolo do Espírito Santo. Crescia em número. Passando Pedro por toda parte, foi também visitar os santos que moravam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Pedro lhe disse: Enéas, Jesus Cristo cura você. Levante-se e arrume a sua cama. Ele imediatamente se levantou. Todos os habitantes de Lida e da região de Saron viram Enéas e se converteram ao Senhor. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, nome este que traduzido é Dorcas. Ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Aconteceu que naqueles dias ela adoeceu e veio a morrer. Depois de a lavarem, puseram o corpo no quarto do andar superior. Como Lida ficava perto de Jope, os discípulos, ouvindo que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens com o seguinte pedido: não se demore em vir até nós. Pedro se aprontou e foi com eles. Quando chegou lá, eles os levaram ao quarto do andar superior. Todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorca tinha feito enquanto estava com elas. Mas Pedro mandou que todos saíssem. Ajoelhou-se e orou. Depois, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, ajudou-a a ficar em pé. E, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias na casa de um curtidor chamado Simão. Capítulo 18 do livro de Jeremias. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor: levante-se e desça até a casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Como o vaso que o olheiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez esse oleiro? Diz o Senhor. Eis que, como o barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar a respeito de uma nação ou de um reino para o arrancar, derrubar e destruir, se essa nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu mudarei de ideia a respeito do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar a respeito de uma nação ou de um reino para o edificar e plantar, se ele fizer o que é mal aos meus olhos e não obedecer à minha voz, então eu mudarei de ideia quanto ao bem que havia prometido fazer. Portanto, fale agora ao povo de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor.
Eis que estou forjando uma calamidade e formando um plano contra vocês. Por isso, convertam-se, cada um de vocês, do seu mau caminho e corrijam a sua conduta e as suas ações. Mas eles dizem: não, é inútil, porque seguiremos os nossos planos e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Portanto, assim diz o Senhor. Perguntem agora entre os gentios se alguém já ouviu uma coisa dessas. A Virgem de Israel fez uma coisa sobremaneira horrenda. Será que a neve deixará o Líbano, a rocha que se ergue na planície? Ou faltarão as águas que vêm de longe, frias e correntes? Mas o meu povo se esqueceu de mim, queimou incensos aos ídolos que os fizeram tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andassem por desvios, por caminhos não aterrados, para fazerem da sua terra um objeto de horror e de incessantes vaias. Todo aquele que passar por ela ficará espantado e balançará a cabeça. Como vento leste, eu os espalharei diante dos inimigos. Eu lhes mostrarei as costas e não o rosto, no dia da sua calamidade. Então disseram: venham, vamos fazer planos contra Jeremias, porque não há de faltar a lei ao sacerdote, nem o conselho ao sábio, nem a palavra ao profeta. Venham, vamos fazer acusações contra ele e não dar atenção a nenhuma das suas palavras. Olha para mim, Senhor, e ouve a voz dos que me acusam. Por acaso é com o mal que se paga o bem? Pois abriram uma cova para mim. Lembra-te de que eu compareci à tua presença para interceder pelo bem-estar deles, para desviar deles a tua ira. Portanto, entrega os filhos deles à fome e ao poder da espada. Que as mulheres sejam roubadas dos filhos e fiquem viúvas. Que os maridos sejam mortos pela peste e que os jovens sejam mortos à espada na batalha. Ouça-se o clamor que vem das suas casas quando trouxeres bandos contra eles de repente, porque abriram uma cova para prender-me e puseram armadilhas para os meus pés. Mas tu, ó Senhor, conheces todos os planos que fizeram contra mim para me matar. Não perdoes a maldade deles, nem apaguem o seu pecado de diante da tua face. Sejam eles derrubados diante de ti. Age contra eles no tempo da tua ira. Capítulo 4 do livro de Marcos. Jesus começou a ensinar outra vez à beira-mar, e uma numerosa multidão se reuniu em volta dele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia. Todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e durante o seu ensino dizia: escutem. Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho. E vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu no solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou. E porque não tinha raízes, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos. E os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto. A semente brotou, cresceu e produziu a 30, a 60 e a 100 por um. E Jesus acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 começaram a lhe fazer perguntas a respeito das parábolas. Jesus disse a eles: a vocês é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que, vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e sejam perdoados. Então Jesus lhe perguntou: se vocês não entendem esta parábola, como compreenderão todas as outras? O semeador semeia a palavra. Estes são os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. Quando a ouvem, logo Satanás vem e tira a palavra semeada neles. E estes são os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo de pouca duração. Quando chega às angústias ou à perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra. Mas as preocupações deste mundo, as fascinações da riqueza e outras ambições aparecem e sufocam a palavra e ela fica infrutífera.
Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Jesus também lhes disse: será que alguém traz uma lamparina para que seja colocada debaixo de um cesto ou de uma cama? Por acaso não a coloca num lugar em que ilumine bem? Porque não há nada oculto senão para ser manifesto e nada escondido senão para ser revelado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então lhes disse: preste bem atenção no que vocês ouvem. Com a medida com que tiverem medindo, vocês serão medidos, e mais ainda lhes será acrescentado. Pois ao que tem, mais será dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Jesus disse ainda: o reino de Deus é como um homem que lança a semente na terra. Ele dorme e acorda de noite e de dia, e a semente germina e cresce sem que ele saiba como. A terra, por si mesma, frutifica. Primeiro aparece a planta, depois a espiga e, por fim, o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo manda cortar com a foice, porque chegou a colheita. Disse mais: com que poderemos comparar o reino de Deus? Ou com que parábola apresentaremos? Ele é como um grão de mostarda, que quando semeada é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças. Cria ramos tão grandes que as aves dos céus podem se aninhar à sua sombra. E com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhe expunha a palavra conforme podiam compreendê-las. E sem parábolas, não lhes falava tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiram. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessaram contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água, e Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: mestre, o senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhe perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém. Até amanhã para mais uma leitura da palavra do Senhor. Fiquem com Deus.